Bom dia a todos e a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na série de debates que o Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados promove, em geral, a cada 15 dias, trazendo para vocês temas de interesse acadêmico e para toda a sociedade. Hoje nós temos a honra de ter a presença, eu gostaria de agradecer de antemão, a presença do professor André Ponce Leão de Carvalho, que é professor titular do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação do Departamento de Ciências de Computação da USP, no campus de São Carlos. Ele é um pesquisador 1A do CNPq, fez graduação e mestrado em Ciências da Computação pela Federal de Pernambuco e é doutor em Electronic Engineering pela University of Kent. Imagino que é Inglaterra isso. Seus principais interesses de pesquisa são aprendizado de máquina, o famoso machine learning, mineração de dados, data mining, certo? E ciência de dados, com aplicação em áreas diversas. O professor André Ponce, pode levantar a mão, estão sendo gravados. Isso, muito obrigado. Depois nós temos o Luiz Gustavo Nonato, que é professor titular do mesmo instituto, no Instituto de Computação e Ciências da Matemática, é isso? Ciências Matemáticas, da USP São Carlos, e que trabalha particularmente as áreas de visualização e ciência de dados. Muito obrigado, professor. E nós temos também o professor Luiz Alves, que é pós-doutor do mesmo instituto, lá em São Carlos, ele é físico em sua formação e cientista de dados, está fazendo um pós-doc lá em São Carlos. Queria agradecer bastante a presença de vocês, a presença da nossa audiência, do nosso público. Queria lembrar que a gente está fazendo, como sempre, uma transmissão online. Então, bom dia aos nossos e nossas internautas. Vocês podem entrar a qualquer momento e enviar para a gente perguntas para o endereço iearesponde@usp.br. As suas perguntas serão direcionadas aos nossos palestrantes, que hoje nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente. Normalmente é um apresentador, nós vamos ter 3 apresentações, começando pelo professor André, depois pelo professor Gustavo, depois pelo professor Luiz, e a gente depois abre o debate para vocês e para as pessoas que nos acompanham pela internet. Queria lembrar também que o vídeo das nossas atividades fica à disposição na videoteca do IEA, que pode ser acessada a qualquer momento após a realização do nosso evento. Demora 2 dias para a gente subir o vídeo, que ele é preparado, e depois a gente abre para todo mundo que quiser fazer suas consultas. Então, hoje o tema é forte. Queria lembrar, nós acabamos de fazer uma série sobre políticas públicas e manufatura avançada. Se vocês estão lembrados, trouxemos aqui o Carlos Américo Pacheco, que é diretor-presidente da FAPESP, para falar dos programas da FAPESP e das áreas de financiamento. Trouxemos o José Ricardo Louris, que é vice-presidente da Fiesp, para falar dos planos da Fiesp aqui. Estamos hoje com os trabalhos que serão apresentados na área de Machine Learning e teremos agora, no próximo dia 14 de maio, que é uma segunda-feira, às 10 horas da manhã, teremos Luiz Roberto Cury, que é presidente da Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação. Ele vai falar sobre a reforma necessária do ensino de engenharia. A visão do governo federal, do Conselho Nacional de Educação, que nem sempre é a visão das escolas ou das universidades, então é sempre bom e produtivo um debate. Mas o apelo está feito aí aos nossos politécnicos e para todo mundo, porque a engenharia não deveria, mas um pouco acontece isso, ela é de interesse de todos, ainda que os engenheiros achem que é só deles, mas é só uma brincadeirinha para a gente começar a fazer a nossa apresentação. Professor André,
palavra é sua, por favor. Tanto o professor, os outros professores, quanto vocês da audiência, eu peço para que vocês falem o microfone por conta da gravação que nós estamos realizando. André, bom dia. Por favor, a sua apresentação. Bom dia, professor Glauco. Queria primeiro agradecer o convite do professor Glauco do UEA para essa apresentação. Eu espero passar os conceitos do que eu quero passar para vocês, não só sobre como funciona a IA, aprendizado de máquina, mas quais são os aspectos sociais e aplicações dessas áreas. Tá, então, eu vou começar escrevendo rapidamente o que é inteligência artificial. Vou falar sobre ciência de dados, onde eu vou entrar depois na parte de aprendizado de máquina. Em aprendizado de máquina, eu vou falar de algumas tendências e falar de alguns aspectos sociais relacionados ao uso de aprendizado de máquina. Uma vertente que é você usar a aprendizado de máquina para gerar evidências que podem ser usadas para tomar decisão e assim por diante. Eu termino, então, concluindo a apresentação. Bom, só... Você fala um pouco mais pausado. Tá certo. Bom, eu faço parte de um CPI da FAPESP, CPI de CMA, que tem o objetivo de transferir conhecimento da universidade para as indústrias e órgãos públicos. Tá, esse CPI começou em 2013 e a previsão é que dure 11 anos. Tá, essa aqui é a parte do CPI na FAPESP. Eu começo falando o que é que eu entendo por inteligência artificial. A definição não é minha, tá, é da Ellen Rich, que é o estudo de como computadores podem fazer tarefas de uma forma melhor do que nós fazemos atualmente. Ou seja, até o nome artificial não é um nome muito feliz. Na verdade, é uma inteligência externa ao ser vivo. Ou seja, tem outros termos como inteligência de máquina, inteligência simulada, que talvez refletem melhor o que vem a ser a inteligência artificial na academia e nas empresas. A pesquisa na área já surgiram há muito tempo atrás. Por exemplo, em 1950, o Alan Turing publicou um artigo sobre as máquinas que pensam, que já abordava alguns aspectos da IA. Eu vou falar IA para significar inteligência artificial como é usada hoje. Nós estamos vivendo atualmente o apogeu da inteligência artificial, e nesse apogeu o principal protagonista é a aprendizado de máquina, que é os computadores aprenderem a fazer tarefas por si mesmos. Tá, esse protagonismo é motivado por dois fatores. Um é o fenômeno chamado de Big Data, que eu vou mencionar brevemente daqui a pouco, e depois, associado ao Big Data, tem a ciência de dados. Ou seja, a gente está vivendo agora uma revolução, a segunda revolução do conhecimento. A gente está automatizando a automação agora. Com isso, tem aumentado bastante os investimentos na área. Várias indústrias estão adotando técnicas baseadas em inteligência artificial. Com isso, também foram criadas novas regulações que disciplinem o uso, principalmente na União Europeia, em particular no Reino Unido. No Brasil tem muito pouca coisa ainda. No Reino Unido, nesse ano, em Davos, a primeira-ministra defendeu que o Reino Unido lidere o mundo no uso seguro e ético da inteligência artificial. Para isso, criou um Centro para Inovação e Ética nos Dados, que é um órgão assessor para garantir o uso seguro e ético de tecnologias baseadas em dados, tá, que é o foco desse centro e também da Universidade de Oxford, do Instituto para o Futuro da Humanidade e do Instituto Alan Turing, que foi criado em 2015, que tem como foco incentivar o seu Centro Nacional de Ciência de Dados e Inteligência Artificial no Reino Unido. Certo? Então, esse centro tem um orçamento que vai ser usado para que veículos autônomos se tornem comuns até 2021. Isso tem estimulado muito a criação de empresas em inteligência artificial no Reino Unido. Então, infelizmente, no Brasil, a gente está caminhando passo de tartaruga ainda. Então, desde 2015, a cada semana, empresas de IA têm sido criadas e criou várias iniciativas importantes na área, como, por exemplo, o Alexa, da Amazon, tá, que você pode conversar em casa, tem pessoal, e o DeepMind, da Google. Então, tudo isso foi criado em Londres. Uma iniciativa vem de vários níveis. A Câmara dos Lordes também, inicialmente, ressaltou que o Reino Unido deve ser um líder mundial no desenvolvimento de inteligência artificial. No Brasil, a gente não acordou para esse debate ainda. Tá? E, para isso, ele chama a atenção para a importância do papel da ética no desenvolvimento e uso da inteligência artificial. Tá? Então, esse movimento quer que o Reino Unido lidere internacionalmente a área, ao invés de aceitar passivamente as consequências desse desenvolvimento. Tá, isso também está ligado a um instituto chamado Alan Turing Institute, que é o Centro Nacional de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, foi criado em 2015. Dele fazem parte cientistas de Cambridge, Oxford, Edimburgo e várias outras universidades britânicas, e faz várias pesquisas nesses temas, né, inteligência artificial e ciência de dados, para resolver desafios na ciência, na sociedade e na economia. E atua fortemente na ética e transparência do uso da inteligência artificial. Tá, ou seja, a gente passou de um tempo no passado onde a gente tinha acesso a muito poucos dados, tá, era uma luta para conseguir acesso a dados para fazer pesquisa em aprendizado de máquina.
para uma época onde a gente tem dados para todo lado, tem uma verdadeira inundação de dados. Para você ter ideia, né, os dados gerados por empresas de 2016 a 2020 são estimados a aumentar em 4.300%. Isso são só os dados produzidos internamente pelas empresas. E desses dados, apenas uma pequena parcela é usada pelas empresas. Por quê? Porque elas não sabem como lidar com esses dados. Elas já sofrem para lidar com os dados que elas tinham antes. Isso são só os dados internos. Tem os dados externos também, produzidos por órgãos públicos, por outras empresas, por ONGs e assim por diante. Essa inundação tem várias causas, mas as principais são os avanços tecnológicos na aquisição de dados, transmissão de dados, armazenamento de dados e processamento de dados. Com isso, consegue fazer muito mais coisa, mais rapidamente, a um custo bem menor. Tá? E tudo isso está encapsulado no fenômeno chamado de Big Data. Ou seja, nós estamos numa época onde a gente tem muito mais dados, e Big Data não é só quantidade, mas também é complexidade, velocidade com os dados são gerados, e mais ainda, a importância dos dados. Isso tem gerado novos desafios na área de análise de dados, que recebe o nome atualmente de ciência de dados. Com isso, é necessário desenvolver novas ferramentas que consigam capturar as informações presentes nesses dados. Tá, então, o que é a ciência de dados? É uma área que estuda princípios e técnicas para você extrair conhecimento novo, útil e relevante a partir de conjunto de dados. Ele procura responder uma pergunta que é: como eu consigo extrair, de forma eficiente, conhecimento em grandes conjuntos de dados que são gerados em fluxo? Ou seja, a aprendizagem de máquina também passou de uma época onde você considerava que os dados estavam todos disponíveis, era uma base estática, para saber que os dados vêm dinamicamente em fluxo. Então, você tem que gerar modelos que são adaptáveis ao longo do tempo, de forma autônoma também. Daí ela surgiu também para resolver perguntas que não são respondidas pelas técnicas tradicionais de análise de dados, que conseguem responder perguntas simples como: quantos itens de um produto a loja X vendeu em uma semana? Mas não conseguem responder perguntas como: que filme eu gostaria de assistir hoje à noite quando eu chegar em casa? Ou, dado que eu estou sentindo, eu posso estar doente e o que é que eu posso ter? O que é que significa esse texto que está escrito em português em chinês? Então, para isso tudo, a ciência de dados tem usado massivamente algoritmos de aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina investiga técnicas computacionais capazes de aprender a partir dos dados, de forma automática, né, e reduzindo, ou às vezes eliminando, a intervenção humana, e tem tido sucesso em várias áreas, atacando tarefas tanto descritivas como preditivas. Eu vou só mostrar um quadro aqui para ilustrar o que eu entendo por preditiva e descritiva. Descritiva é quando você descreve alguma coisa presente dos dados. O exemplo mais simples é quando você acha grupos de dados que compartilham características. Preditiva é quando você usa os dados para predizer o que pode acontecer no futuro. Ou predizer, por exemplo, se dados os sintomas a pessoa está doente ou não. A técnica mais conhecida para predição é a classificação de dados, que classifica o paciente saudável e doente. Mas a aprendizagem de máquina não é de hoje. Já vem de muito tempo. Você pode voltar para a Grécia, onde Aristóteles criou a lógica moderna, que já era a base do que se tem de hoje para a aprendizagem de máquina. Ele publicou um conjunto de 6 textos sobre lógica, e nesse texto ele conhecia 2 formas de argumentação: a dedução e a indução. E a indução está por trás de boa parte do algoritmo de aprendizagem de máquina. Mas vamos dar um salto na história. Vamos passar para 1687, quando Newton publicou o Príncipe, que era os princípios matemáticos da filosofia natural. Era um conjunto de 3 livros que todo mundo conhece pelas 3 leis de movimento que estavam nesses livros: a lei da inércia, o princípio fundamental da mecânica e a lei da ação e reação. Mas que pouca gente sabe é que tinha 4 regras de indução também. E a terceira regra falava: o que é verdade para tudo que vimos é verdade para tudo no universo. E isso está na base do princípio de indução utilizado em aprendizagem de máquina. Ou seja, você generaliza a partir de conceitos particulares. A aprendizagem de máquina, como eu falei, está sendo cada vez mais utilizado, permeia aplicações em vários domínios. Pode ser aparentemente simples o uso, mas não é. Envolve vários passos, como você construir e dar curadoria a conjuntos de dados, exploração dos dados, escolha de técnicas, seleção de algoritmos, ajuste de hiperparâmetros e assim por diante. Ou seja, é fácil você gerar um modelo, mas não é tão fácil assim gerar um modelo que seja eficiente. Isso tudo se chama de aprendizagem de máquina do início ao fim. A dificuldade de você fazer isso é por quê? Porque o número de opções é muito grande, várias com hiperparâmetros precisam ser ajustados também, então é impossível você testar manualmente todas as possíveis combinações. Além disso, apesar de ter
10 mil, dezenas de milhares de algoritmos de aprendizado de máquina e centenas de algoritmos novos sendo criados a cada ano, não existe um algoritmo campeão. Cada um tem um viés que faz com que ele seja mais adequado para um dado problema. O que está se fazendo atualmente é investir na automação do uso da aprendizado de máquina. Aprender com o aprendizado, automação, automação. Na verdade, o que são técnicas de aprendizado de máquina que recomendam como você usa aprendizado de máquina automaticamente. Ou até mesmo viram para você modelos de forma autônoma. Tem várias ferramentas que fazem isso, como o AutoEca, o Scikit-Learn, o Teapot, e várias universidades que fazem pesquisa nessa área, como o MIT, Freiburg, na Alemanha, e a USP, em São Carlos. Várias empresas também estão investindo pesadamente nessa área. Isso começou um trabalho pioneiro da IBM, e continua com Facebook, Google e Microsoft. Todos eles têm times trabalhando nessa parte de autoaprendizado de máquina. A ideia é você dar apoio desde o usuário leigo, qualquer pessoa que quer aprendizado de máquina no seu negócio, por exemplo. Então, você gera o modelo automaticamente a partir dos dados da pessoa, até o especialista, reduzindo ou evitando tarefas repetitivas ou manuais. Usando para isso técnicas como, por exemplo, meta-aprendizado. O outro lado de aprendizado de máquina que está crescendo bastante também é o aprendizado de fluxo de dados. Como eu já falei anteriormente, antigamente se assumia que todos os dados estavam disponíveis, mas já sabe hoje que não é bem assim. Dados novos são gerados continuamente. É muito difícil encontrar uma aplicação que não gere dados novos a todo instante, em fluxo, ou seja, em grandes volumes e quantidades. E para você lidar com isso na aprendizagem de máquina, você precisa ou modificar ou criar novos algoritmos. Nós fizemos um projeto, há um tempo atrás, com a Universidade do Porto e a empresa de transporte público do ônibus, STCP do Porto, para usar autoaprendizado e fluxo de dados para previsão de motoristas nos ônibus e previsão também de alocação de ônibus 3 dias antes. Bom, então tudo isso está criando uma nova revolução, a revolução do conhecimento, mas é importante não perder os conceitos ou aprendizados das revoluções passadas. Por exemplo, na Revolução Industrial foi dito que não existe ação mais legítima de um legislador do que proteger aqueles cujas vidas serão prejudicadas pelas máquinas. Isso é muito verdade para a aprendizagem de máquina também. Ela está abrindo um campo enorme de aplicações. Por enquanto, não existe nenhuma regulação, principalmente no Brasil. Então, a gente precisa ter alguma forma de regular para evitar o mau uso, que possa prejudicar, de alguma forma, as pessoas. Para isso, existe toda a preocupação social no desenvolvimento e uso da aprendizagem de máquina, que é uma preocupação natural de qualquer pesquisa tecnológica científica. Qual é o objetivo principal? É melhorar a vida das pessoas, certo? Que as pessoas vivam mais e melhor. E para cada nova tecnologia, você precisa criar novas leis que protejam os indivíduos, para prevenirem os abusos no uso dessa nova tecnologia. Isso demanda, é claro, também mudança na educação. Tem ideia? No Reino Unido também já está ensinando conceitos básicos de aprendizagem de máquina artificial no ensino médio. Aqui no Brasil, a maioria dos cursos universitários não sabem nem o que é inteligência artificial nem aprendizagem de máquina. Mas tem um aspecto que é positivo. Tem ocorrido vários avanços, não só no mundo inteiro, mas no Brasil também, no maior engajamento social dessa nova geração, e no incentivo a decisões governamentais baseadas em evidência. E muitas evidências são geradas usando técnicas de ciência de dados, principalmente aprendizado de máquina. Um dos maiores medos do aprendizado de máquina, que várias pessoas comentam, é o desemprego que pode causar. Bom, toda tecnologia tem seus riscos. O que importa é o que? O problema não está na tecnologia, mas no uso da tecnologia, que precisa ser disciplinado. Com relação ao mercado de trabalho, no século XIX, nos Estados Unidos, com a Revolução Industrial, a quantidade de tecido que um tecelão conseguia produzir em 1 hora aumentou 50 vezes. Certo? Com isso, o número de tecelões que era necessário produzir o mesmo tamanho de tecido reduziu em 98%. Tem seu efeito negativo, aparentemente. Efeitos positivos: reduziu o custo do tecido e mais pessoas tiveram acesso aos tecidos. Certo? Mas não foi todo negativo. Ele criou 4 vezes mais empregos do que foram perdidos no longo prazo. Então, o que acontece é o quê? Não é que os empregos desaparecem, é que eles se transformam. Exemplo semelhante é quando os automóveis começaram a substituir os cavalos. Com isso foram criados novos empregos, e não só na indústria automobilística, que aumentaram, e muitas vezes os empregos foram reduzidos com a mudança tecnológica. Mas vai haver uma revolução muito grande no mercado de trabalho. Existem algumas previsões de que os estudantes atuais vão ter de 10 a 14 empregos até os 38 anos de idade. E que as 10 profissões de maior demanda, isso é um dado passado,
em 2010 não existiam em 2004. Por exemplo, em 2004 não existia cientista de dados. É uma das profissões de maior demanda, por exemplo, nos Estados Unidos. Outra previsão também é que 65% das crianças que ingressam na escola primária hoje vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Certo? Associado a isso também tem a previsão que quem nasce hoje deve viver até os 100 anos. Certo? É claro que não só a aprendizagem de máquina, mas cada nova tecnologia vai afetar o mercado de trabalho. Mas eu sou otimista, eu acho que não é que vai tornar as pessoas desempregadas. Vai transformar, vai criar empregos que são mais interessantes, mais desafiadores, reduzir os trabalhos braçais e que põem em risco a vida das pessoas. O outro lado também da aprendizagem de máquina no mercado de trabalho é que a aprendizagem de máquina também está sendo utilizada agora para melhorar a alocação de profissionais no mercado de trabalho. Tá? O uso da aprendizagem de máquina para a contratação de pessoal é um mercado estimado em 100 bilhões e já existem quase 100 startups trabalhando nisso. Tá? E tem vários produtos nessa área. Por exemplo, predizer qual o perfil psicológico do candidato que melhor se encaixa na cultura da empresa. Com isso, você previne traumas na empresa e no candidato. Tá? Prediz também que profissionais podem mudar de emprego. Tá? Então, quem tem maior chance de aceitar a oferta também. E prediz o desempenho do candidato a partir de atributos pessoais. Mas a ideia não é fazer uma seleção natural. A ideia é ver quem se encaixa melhor numa dada função. Por exemplo, a aprendizagem de máquina pode identificar traços que podem ser relevantes para o desempenho da pessoa em uma dada função. Tá? Alguns estudos mostraram que traços importantes são habilidades cognitivas, humildade intelectual, capacidade de aprender, e isso tudo é mais importante do que formação em boas escolas. Certo? Ou seja, está mudando a forma como os candidatos vão ser selecionados. Os diplomas vão ser menos importantes do que o conhecimento. Tá? E persistência e dedicação vai ser mais importante do que o famoso teste de QI. Acompanhado a isso, atividades curriculares, principalmente aquelas sociais, estão se tornando tão importantes quanto a experiência profissional no novo emprego. E está sendo visto que o sucesso na antiga empresa não necessariamente implica em sucesso na nova empresa. Por outro lado, muito cuidado que você coloca nas redes sociais, que fotos com bebida em redes sociais têm menos relação com baixo desempenho do que comentários postados. Uma outra preocupação crescente da aprendizagem de máquina é com relação à reprodutibilidade, ou seja, que as pessoas consigam reproduzir o que eu faço com a aprendizagem de máquina. Certo? Esse problema que acontecia na década passada com medicina e psicologia, agora enfrentado pela aprendizagem de máquina. Tá? Isso, algumas pessoas estão atacando, deixando disponíveis os dados e os códigos usados nos experimentos, tá? E fazendo uma curadoria dos dados. Existe iniciativa interessante como o OpenML, que é uma ferramenta que deixa acesso público para os dados, para os códigos e para os passos realizados no experimento, para que todo mundo consiga replicar experimentos relacionados com a aprendizagem de máquina. Existe preocupação também em ter cuidado com a privacidade das pessoas. Existe com as práticas chamadas práticas razoáveis de informação, para que aumente o direito e aumente a garantia da privacidade do ser humano. E, finalmente, o estímulo a uma transparência cada vez maior. Tá? Tem uma lei europeia que começou a vigorar esse ano, onde qualquer aplicação usando a aprendizagem de máquina que afeta a vida da pessoa, a pessoa tem o direito de saber como o modelo gerado pela aprendizagem de máquina tomou aquela decisão. E tem que ser interpretado, tem que entender como o modelo fez isso, qualquer pessoa. Certo? Isso é que chama de direito à explicação. Certo? Isso ocorre por quê? Porque muita técnica de aprendizagem de máquina gera um modelo que é uma caixa preta. Você olha, você não entende nada do que ele está fazendo. Tá? Mas, em 2016, o Parlamento Europeu aprovou essa nova regulação. Certo? O artigo 22 fala que toda tomada de decisão individualizada, inclusive questão de perfil, você tem que disponibilizar o modelo utilizado para isso. Essas práticas de privacidade, elas são vários princípios, que, em geral, englobam a parte de coleta de dados, tá? Tem que ser uma coleta confiável, segura e autorizada pela pessoa. O acesso aos dados, você tem acesso aos seus dados, isso implica também na parte de direito ao esquecimento. O uso dos dados, e você tem direito de saber e permitir ou não o compartilhamento dos seus dados. Associado a isso, tem um movimento também mundial, começou nos Estados Unidos, em Chicago, que é Ciência de Dados para o Bem, que é trazer a ciência de dados para comunidades carentes para encontrar soluções para os problemas que as comunidades têm. Saneamento básico, transporte seguro, melhoria na educação, melhoria na saúde. Existe também um movimento crescente, como mencionei anteriormente, para que a tomada de decisão dos órgãos públicos seja baseada em evidência, não no achismo. Então, existe um órgão chamado INGSA, que estimula o governo de vários países, África, Europa, América Latina, a treinar, capacitar pesquisadores e funcionários públicos para estimular a tomada de decisão baseada em evidência.
a ideia é fortalecer a ligação entre a academia e os órgãos públicos. Certo? A ideia é que o pesquisador não vai forçar o seu conhecimento na tomada de decisão. Ele vai servir como assessor para dizer, olha, para esse problema aqui tem na Universidade X o pesquisador A, B e C que tem solução interessante para resolver esse problema. Um outro benefício também da ciência de dados no governo é a diplomacia científica. Tá? A diplomacia científica apareceu cerca de 100 anos antes do primeiro Ministério de Relações Exteriores. A ideia era estimular o compartilhamento de conhecimento científico entre colônias do Império Britânico. Tá? Aqui é o INCSA, né, que é essa rede internacional para suporte, né, suporte a governos científicos, certo? Ele estimula a participação de ciência nas decisões governamentais, tá? Ou seja, quer capacitar interlocutores entre governo e academia. Ele tem o suporte da Unesco, do governo da Nova Zelândia, assim por diante. Tá? Agora, se for só finalizar falando de algumas pesquisas feitas no ICMC-USP pelo meu grupo, na área de aprendizagem de máquina. Nós trabalhamos em várias áreas diferentes. Na informática e medicina, trabalhamos com diagnóstico de câncer usando aprendizagem de máquina, diagnóstico de demência e Alzheimer, e na prevenção de queda de idosos, isso é uma colaboração com a Universidade Holandesa. Trabalhamos também com biometria e segurança, para reconhecer as pessoas pelo padrão que elas digitam a senha. Então, eu consigo copiar a sua senha, olhando por trás do seu ombro. Eu não consigo copiar o tempo que você demora entre uma tecla e outra, ou a pressão que você faz nas teclas. E essa pressão e esse tempo varia ao longo do tempo. Quando você está mais habituado à senha, você vai digitar mais rapidamente. Então, a nossa pesquisa é nesse aspecto. Temos um projeto também com a Unicamp, que chama Déjà Vu, que é para recontar a história, isso é em colaboração com a Polícia Federal e com o DARPA dos Estados Unidos. Depois eu falo um pouquinho mais, se der tempo. Temos pesquisa também em ciências materiais, para projetar novos materiais com a Shell e com a UFSCar. No caso da UFSCar, é projetar vidros que não existem, que nunca existiram, mas que você quer um vidro com dada propriedade de reflexão, de refração. Então, que vidro, quais os componentes que eu preciso colocar para produzir esse vidro? Na área de finanças, para priorizar cobranças, detectar fraude, colaboração com a ANEC da Alemanha e outra com a Vigos, que tem um escritório em Araraquara. Processos industriais. Usamos a aprendizagem de máquina para ver a qualidade da madeira. Tem um protótipo sendo usado pela Faber-Castell e tem uma colaboração com a Finlândia, onde você tem câmeras que reconhecem em tempo real a qualidade da madeira para fazer lápis. Projeto também de otimização para definir a disposição de peças cerâmicas em fornos industriais, que tem um custo muito elevado. Como é otimizar a disposição para gastar menos energia. E no meio ambiente, para modelar a distribuição de espécies invasoras no estado de São Paulo, junto com o Instituto Florestal. Tá, com órgãos públicos tem alguns projetos também. Um é com a Biblioteca Nacional da França, para recuperação de livros antigos. Outro com Portugal, com o Hospital São João, para monitorar pacientes e UTIs. E outro também com Portugal, com vários hospitais, para analisar dados de pacientes grávidas, para detectar anomalia e recomendar quando é melhor fazer uma cesariana ou um parto normal. Só terminar, concluir, meu tempo está... Tá, o Déjà Vu, que eu mencionei, que é em colaboração com a Polícia Federal, DARPA e a Unicamp, e outras universidades também. A ideia é contar um evento. Por exemplo, houve um ataque terrorista. Eu quero contar tudo o que aconteceu depois, que aconteceu e aconteceu antes. Para isso, usar informações de várias fontes, como câmeras da cidade, mensagens trocadas em redes sociais, e-mails, assim por diante. Tá, tem um vídeo aqui, não vou passar porque vai demorar uns 10 minutos. O que é que eu entendo por tendências futuras na área? Então, a tendência é o quê? Já está acontecendo, é você ter ciência de dados a toda hora, em qualquer lugar. Tá? Você vai ter na sua roupa, você vai ter na sua caneta, tudo vai estar coletando dados, vai estar analisando os dados e melhorando a sua vida. Com isso, você vai também automatizar o uso de ciência de dados e fazer com que o modelo seja autoajustável para novidades que venham a aparecer. O que se espera, o que a gente quer, é que esse uso crescente traga benefício à qualidade de vida das pessoas. Para isso é importante que os dados sejam disponíveis, né, que os órgãos públicos, principalmente, deixem os dados disponíveis, que haja transparência no uso e no acesso aos dados, e nos modelos gerados também, seja garantida a privacidade das pessoas também, que geraram os dados, ou que produziram os dados. Tá. Aplicações tem várias, solicitando alguns, tem várias técnicas, tem vários trabalhos que usam a aprendizagem de máquina para analisar de sentimento, evitar briga de torcida, por exemplo, para aumentar os benefícios sociais da população, como já falei, projetar novos materiais, personalizar o ensino, tá? Você tem um ensino personalizado para as características de cada aluno. A saúde tem uma saúde também individualizada, com prescrição de medicamento projetado para aquela pessoa. Você tem cirurgias em qualquer lugar do mundo, sem ter que fisicamente estar o médico presente. Você tem robôs domésticos, já existem robôs que limpam a casa, que limpam o vidro da janela, que limpam a piscina, mas robôs que possam ajudar idosos e pessoas com dificuldades de locomoção.
Veículos autônomos é cada vez uma realidade maior, né? Eu já mostrei que em 2021 a tendência é que seja normal isso no Reino Unido. E cada vez vai ser mais comum também, que você chega na sua casa, a temperatura vai ser regulada para a temperatura que você gosta naquele dia, a bebida que você gosta de beber vai ser colocada na temperatura que você quer também, a internet vai para aquele site que você gostaria de assistir, né? Ou a televisão vai no filme que você está com vontade de assistir hoje, pelo seu padrão de assistir filmes e assim por diante. Ou seja, a ideia é que isso traga benefício para a vida das pessoas. Tá bom, então, com isso eu termino a minha fala, né? Eu falei um pouco sobre o que é inteligência artificial, contextualizei a aprendizagem de máquina em ciência de dados. Tá? Eu quero só estressar aqui, toda tecnologia, inclusive a aprendizagem de máquina, ela deve vir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma dessas formas é você estimular a decisão baseada em evidência. Mostrei algumas tendências que eu acredito que vão ocorrer para o futuro, e é isso que eu gostaria de falar. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor André. Vou passar a palavra agora para o professor Gustavo. Eu queria apenas lembrar que os internautas podem entrar no iearesponde@us.br para fazer suas perguntas, os seus comentários, por favor. Professor Gustavo. Obrigado pelo convite para estar aqui presente hoje. Vou fazer uma complementação do que o André disse, não conseguiria superá-lo numa apresentação tão bonita. Então, eu vou complementar falando um pouco sobre ciência de dados em um cenário particular, que é o ambiente urbano. Então, ciência de dados tem mudado completamente a maneira como as pessoas entendem, planejam e administram as cidades para o mundo todo. Então, existe um movimento fortíssimo, Estados Unidos, Canadá, Europa, para monitorar as cidades o máximo possível e tornar os dados de monitoramento públicos para que as pessoas possam, em cima desses dados públicos, criarem novas tecnologias que ajudem e auxiliem a vida da população como um todo. No Brasil, o monitoramento das cidades ainda está nos seus anos iniciais, existem movimentos nessa direção, mas aqui a gente ainda não alcançou o nível de monitoramento que se tem nesses países mais desenvolvidos. E eu vou apresentar dois exemplos particulares de como monitorar a cidade pode mudar a maneira como a gente enxerga o ambiente urbano. Então, quando eu digo monitorar a cidade, eu digo você colocar sensores dos mais variados tipos. Então, uma maneira muito simples de você monitorar a cidade é, por exemplo, colocando GPS nos transportes públicos, nos ônibus, táxis, Uber. Com isso, você consegue ter um mapeamento quase que completo, né, da estrutura das vias públicas, né? Você consegue entender não somente como é que o trânsito está se comportando, mas você consegue entender outros fenômenos, por exemplo, onde que estão acontecendo eventos na cidade, se os eventos estão acontecendo com ou sem autorização da prefeitura, por exemplo. Outros tipos de sensores que são, hoje em dia, bastante baratos, são, por exemplo, sensores de temperatura, sensores de poluição, que a gente tem em muito poucos lugares, mas em pouquíssimos anos nós vamos carregar esses sensores na gente para monitorar, por exemplo, a qualidade do ar dentro da sua casa. Como que a qualidade do ar na sua casa impacta na sua vida. Hoje em dia, a gente ainda não é capaz de saber isso, porque a gente não tem os sensores disponíveis o tempo todo, né? Então, esse movimento de monitorar a cidade e o ambiente urbano, ele é necessário, ele é fundamental e ele precisa vir realmente com uma política pública para que isso aconteça, né? E vou mostrar um exemplo prático disso num trabalho em colaboração com a Universidade de Nova York, onde a gente usou dados de transporte público, basicamente dados de táxi, para entender o que acontece na cidade. Então, a nossa ideia aqui não era entender o trânsito, mas entender fenômenos que ocorrem na cidade usando os dados de táxi. Então, nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, a gente consegue olhar a quantidade, a dinâmica das pessoas pegando táxi na região sul da ilha de Manhattan durante uma semana, né?
Então, esses picos que vocês conseguem olhar são os dias da semana, né? Então, aqui a gente tem a segunda, a terça, a quarta. Então, a gente vê exatamente o que acontece com a dinâmica da cidade nesses dias. Existe uma incidência maior, por exemplo, numa quarta-feira, e uma outra coisa que é bastante interessante é que se você começa a caminhar para o final de semana, por exemplo, os picos começam a acontecer depois da meia-noite, né? Enquanto durante a semana os picos ocorrem em torno das 8 ou 9 horas. Então, isso permite com que, só olhando esse tipo de informação, as pessoas consigam planejar melhor a distribuição, por exemplo, do transporte público e coisas do tipo, né? Uma outra coisa que a gente consegue fazer aqui, usando machine learning e algumas técnicas de extração de característica, é entender padrões nesse comportamento das pessoas pegando táxi. Então, vocês conseguem ver as bolinhas azuis e bolinhas de outras cores ali também. Então, eu vou pegar um momento em particular, que é esse dia aqui, que é uma sexta-feira. Esse eu consigo achar exatamente o exemplo que eu gostaria de... não estou conseguindo fazer o mouse funcionar com o detalhe que eu queria, mas se vocês conseguem ver umas bolinhas vermelhas bem no meio da ilha, né? Então, aquelas bolinhas vermelhas indicam que um fenômeno inesperado aconteceu ali. Então, essa técnica ela aprende o que é esperado durante a semana toda, e se algo inesperado acontece, então ela aponta, fala, olha, alguma coisa está acontecendo aqui. Então, se você passa pela semana toda, você acaba encontrando que os fenômenos inesperados acontecem, por exemplo, próximo da estação de trem, próximo da estação de ônibus. Ali são os lugares onde fenômenos inesperados acontecem em determinados períodos do dia. Mas, neste caso em particular, esse fenômeno inesperado ele acontece à 1h30 da madrugada, numa região que não é uma região de bares, restaurantes, nada disso, é uma região puramente comercial lá. E a gente foi atrás de entender o que era esse fenômeno, e é um evento que acontece no mês de agosto. A gente acabou dando sorte de pegar exatamente o mês de agosto, que acontece só no mês de agosto, nos finais de semana, num determinado bar da cidade, onde as pessoas vão tocar música ao vivo, as pessoas podem chegar e tocar à vontade o mês todo. Então, esse tipo de coisa que essa área de ciência de dados é capaz de revelar, né? Usando dados de táxi, você acaba descobrindo um evento de música na cidade de Nova York, né? Na ilha de Manhattan. Então, é isso que eu acredito que nós deveríamos caminhar cada vez mais, puxando, né, os nossos alunos, principalmente, para que tenham ideias inovadoras, para construir ferramentas, para que façam dessa, como o André disse, a gente está vivendo uma outra revolução, que é a revolução dos dados, né? Usem esse momento da revolução dos dados para terem ideias criativas e virem com soluções inovadoras, muitas delas particulares, por exemplo, da América Latina e da América do Sul, em particular do Brasil, que os outros países não têm interesse em desenvolver coisas desse tipo, porque são fenômenos que acontecem aqui. Então, a gente deveria realmente estimular os nossos alunos a colocarem a sua imaginação para funcionar e, principalmente, cada vez mais tentar monitorar o máximo possível o ambiente urbano, deixando essa informação pública para que todos possam ter acesso a elas. Era isso. Obrigado. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Eu vou passar a palavra para o professor Luiz, por favor, para encerrar a apresentação geral de hoje. Escrevam para IA Responde, se vocês quiserem, quem está nos acompanhando pela internet, e a gente passará as perguntas ou comentários para os nossos palestrantes. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço para falar um pouco aqui sobre a física e estatística de crimes. Então, eu vou falar mais na direção de uma aplicação da ciência de dados a atividades ilícitas. E a primeira coisa, né, hoje você vê que existem iniciativas do governo que armazenam dados e muitas das vezes esses dados não são usados ou quando são usados de forma errada. Então, por exemplo, no caso de crimes, no caso de homicídios, uma forma que o governo caracteriza as cidades fazendo o crime per capita, divide o número de crimes pelo número
de habitantes. E daí ele vai dizer, então, se São Paulo tem um nível de violência maior do que São Carlos. E qual que é o problema dessa medida? É que as cidades elas já têm um nível de crime esperado, dependendo do tamanho da cidade. Então, isso é exatamente o que esse gráfico ali mostra. Então, quando você dobra o tamanho da cidade, você espera não só o dobro de crime, mas um pouco mais, em torno aí de 35% a mais de crime para aquela cidade, em termos per capita. Então, quando você compara cidades com tamanho de população diferente, usando a métrica per capita, você, na verdade, está fazendo uma escolha errada. Você está comparando coisas de tamanho diferentes de uma maneira errada. Então, você precisa ter esse dado e fazer uma análise aí estatística para que você tome decisões baseadas em fatos empíricos, mas também em dados corretos, né? E por que as cidades grandes elas possuem então mais crimes, né? A cidade grande ela vai favorecer o contato entre as pessoas, as redes de cidades, das ruas favorecem com que a informação flua de maneira mais eficiente. Então, as redes complexas por trás das cidades fazem com que as cidades maiores sejam mais eficientes, tanto em produzir riqueza, em produzir conhecimento, mas também para coisas ruins, como o caso de crime. E o interessante é que quando a gente descobre isso dos dados, a gente consegue extrair umas informações extras, né? Por exemplo, usando um modelo simples linear para predizer o número de crimes no ano seguinte ao nosso dado, conseguimos aí 39% de acurácia, conseguimos prever o número de homicídios que iria ocorrer nessas cidades e também conseguimos prever que o número de homicídios deve reduzir ou aumentar de uma forma aglomerada. Então, você pode ver nesse mapa que as cidades em azul, as cidades que estão coloridas em azul, são onde deve ter uma diminuição no número de crimes em 2020. E as cidades em vermelho, deve acontecer um aumento no número de crimes. E o jeito de fazer isso foi considerando, então, uma métrica relativa à população. Então, a gente propôs uma métrica que leve em conta esse efeito da população, que quando você dobra o tamanho da população, você espera o dobro do número de crime, e então conseguimos, aí, com uma análise linear simples, predizer o número de crime com 39% de acerto. Mas 39% ainda é um valor baixo. Então, a gente tentou usar esse mesmo algoritmo, esse mesmo dado, através de um método de machine learning, para predizer o número de crimes nessas cidades. E, então, conseguimos até 95% de acerto usando o modelo de floresta aleatória, que é um algoritmo de aprendizado de máquina. E, além disso, usando esse algoritmo, foi possível identificar quais são as variáveis que são importantes em predizer o número de crimes. Então, por exemplo, descobrimos que o desemprego e o analfabetismo está muito vinculado ao número de crimes que uma cidade tem. Se ele contribui positivamente ou negativamente, isso é uma outra questão. Mas a gente sabe que, dependendo dos níveis de desemprego e de analfabetismo daquela cidade, o número de crime vai ser um ou outro. E, então, isso também é uma parte que toca num assunto delicado, que é saber como que o desemprego e o analfabetismo está influenciando o número de crimes. Essa análise não revela causalidade, ela revela apenas que há uma correlação entre essas variáveis. Então, é um desafio descobrir como que essas variáveis estão interferindo ou o que está causando com que esses eventos ocorram, né, nessas cidades. E, finalmente, com essa questão do crime, só para terminar a parte de homicídios, a gente observa também que as cidades próximas têm um nível de crime muito parecido. Então, aqui, utilizando um método de aprendizado de máquina
para classificar ali para as regiões onde existem um nível de crime similar, a gente observa que há níveis de crimes similares nas cidades brasileiras. E, por último, eu quero falar, então, de ciência de dados aplicada a escândalo de corrupção. Então, nesse caso, coletamos dados de nomes de políticos sendo investigados por corrupção no período de 87 a 2014. São 65 escândalos, 404 pessoas, e a gente observou que de 4 em 4 anos há um aumento considerável no número de pessoas investigadas, o que coincide com o ciclo eleitoral. E também observamos que tem cerca de 8 pessoas por escândalo, então esses grupos são pequenos, eles tentam evitar grupos grandes, porque provavelmente é difícil de administrar. E com esses dados foi possível montar uma rede. Essa rede, cada nó é um político, e esses políticos estão conectados se eles são investigados no mesmo escândalo. Então, quando você monta essa rede, você observa que tem uma componente principal, onde todo mundo está conectado entre si. Então, são 27 comunidades, onde você tem 14 comunidades que estão ali interconectadas entre si, que é a parte ali central, que está contornada pela linha vermelha. E essas cores ali são as comunidades. Então, você tem cerca de 27 comunidades em 65 escândalos. Então, as pessoas que estão envolvidas nesses escândalos são, na verdade, as mesmas. Então, o que o judiciário trata como 2 escândalos separados, na verdade, são as mesmas pessoas que estão atuando nesse escândalo. E ali também a gente observa que tem nós que são muito mais conectados. Então, o tamanho da bolinha ali é o número de conexões que esse nó tem. Então, você observa que há uma estrutura hierárquica, onde você tem nós mais importantes da rede e nós menos importantes. Então, alguns desses nós funcionam como a gente chama em linguagem de redes, que são os hubs, né, que seriam, analogamente à rede de aeroportos, seria o aeroporto de Guarulhos. E tem os nós periféricos, que são menos importantes, que seriam, por exemplo, o aeroporto de Ribeirão Preto, alguma coisa nesse sentido. E como essa rede evolui com o tempo, a gente observa que existem pessoas-chave que conectam esses grupos, e você consegue ver essas pessoas juntando essas 2 comunidades ao longo do tempo. E, além disso, olhando para a forma com que essas pessoas estão se relacionando na rede, é possível fazer predição da interação de dois personagens. Então, você consegue, a partir dos dados, verificar se 2 políticos vão agir num escândalo no futuro juntos. Então, eu acredito que isso é uma forma de aplicar a ciência de dados para ter um benefício à sociedade. Você pode usar a ciência de dados para ajudar a tomada de decisões nas questões de prevenção de crime, prevenção de corrupção. Você consegue aí ter uma ferramenta para auxiliar na decisão, tanto para investigações ou para prevenção de crimes. E eu acho que é um campo muito promissor, e hoje ainda a gente esbarra com a questão de ter acesso aos dados, né, porque você tem um grande volume de dados, mas não tem acesso. Então, você acaba dependendo de ter que baixar dados da internet que são públicos. Então, eu acho que o desafio hoje é conseguir esses dados de forma que a gente possa estender o estudo para outras áreas. E é isso. Muito obrigado, professor Luiz. Obrigado aos 3 colegas de São Carlos, da USP São Carlos, pela apresentação. Eu vou abrir a palavra para vocês. Queria lembrar aos internautas, por favor, já chegaram algumas perguntas. Podem escrever para iarresponde@usp.br. Eu queria fazer um pequeno comentário, abusando da minha condição de mediador aqui. Acho que o trabalho que vocês fazem é extremamente positivo, e vocês estão entrando por caminhos muito promissores para todo mundo. Minha pergunta diz respeito à questão da interdisciplinaridade, porque uma coisa é a gente afirmar o trabalho interdisciplinar, imagino que todo mundo faz isso,
mas na minha área, por exemplo, que é a área de humanas, a área de sociologia, todo mundo faz e pouca gente pratica. Eu tenho dificuldade de pensar que na área de vocês seria diferente. E por quê? Porque a gente vive uma universidade que é um conglomerado de ilhotas, ao invés de tentar trabalhar como se fosse um continente. E no caso de vocês, os impactos, no caso dos temas de vocês, certo? Os impactos sociais são muito fortes. Então, eu não quero desviar a discussão sobre machine learning, a maneira como vocês elaboram, a maneira como os algoritmos podem decidir ou não, entende? Mas eu queria perguntar um pouquinho sobre essa interdisciplinaridade. Razão, o professor André apresentou o código que foi aprovado em 2016 pela União Europeia. Uma semana passada teve uma segunda versão do código, que é muito mais complexa e muito mais rigorosa que essa, já, inclusive, sob impacto do escândalo da Cambridge Analytica, que, aliás, acabou de fechar, com uma declaração interessante, porque falava... O comentário do governo inglês foi nós que não sabíamos quase nada de vocês e vocês que sabiam tudo da gente, certo? De uma forma ilegal e de uma forma não razoável, vamos dizer assim. Eu imagino que os cientistas da computação e de dados do Facebook, que tem muita competência para isso, muitos deles talvez não tivessem na cabeça a ideia de fazer alguma contravenção, mas fizeram. Então, só estou levantando essa questão porque nem sempre o problema de privacidade, de impacto social, tem a ver com a vontade e disposição do pesquisador. A maneira como os algoritmos são construídos, eles têm viés, ou vieses, certo? E esse é um problema que só é sanável, se é que é sanável, com muita discussão e, em especial, com visões completamente diferentes da de vocês. O debate que nós fazemos na sociologia, por exemplo, sobre emprego, é completamente distinto do que você levanta. Você argumenta em nome do passado. Ou seja, a tecnologia fechava empregos, abria outros maiores, em número maior, para compensar os que foram fechados. Hoje não é o que está acontecendo. Pode ser que venha a ser no futuro. Hoje não é. Todas as evidências são de que há uma novidade no sistema e no processo hoje, que tem na sua matriz não somente as tecnologias ligadas a machine learning ou a inteligência artificial, chame como vocês quiserem, e outras tecnologias também ligadas a isso. Os sinais são muito negativos, ainda que inconclusivos até agora. É possível sanar isso? Claro, desde que, na origem, a gente trabalhe procurando os algoritmos que causem menos impacto negativo. Então, a minha pergunta é simples. Se nós estamos tão atrasados como você levantou, se nós estamos andando a passo de tartaruga, com todo respeito às tartarugas, que eu acho que nós estamos um pouquinho mais devagar, a pergunta é, não seria o caso de juntar esforços? Eu sempre encho o Fábio Costa estava aqui até agora. Não seria o caso de juntar esses esforços, construir um instituto de inteligência artificial, ou um nome qualquer, na USP, com outras universidades, porque eu estou achando que a gente está muito... Entende? Nós estamos devagar e vamos continuar devagar. E um instituto desse porte não é um instituto para cientistas da computação, que eu nem acho que é o que vocês querem, certo? Mas é um instituto que possa reunir cabeças diferentes, visões diferentes, histórias diferentes, diversidade que é chave para a gente ter os melhores algoritmos, certo? Então, a minha pergunta é bem ligada a isso. Depois eu faço perguntas que já tem perguntas do internauta. Desculpe o tamanho do meu comentário. Bom, eu concordo plenamente com os seus comentários. Eu coloquei no slide que a tecnologia tem que ser para melhorar a vida das pessoas, não quer dizer que tem que ser feito assim. E muitas áreas, muito pelo contrário. Mas eu acho que a razão da ciência tem que ser essa. Então, a gente tem que lutar para isso. E isso é importante, porque começar direito. E com relação à interdisciplinaridade, acho que é o sonho de nós três aqui. Nós somos completamente a favor de trabalhar com pessoas de outras áreas, porque aí eu acho que a ciência evolui quando você junta áreas diferentes. É nas fronteiras que você consegue crescer. Nós temos, inclusive, a iniciativa, não sei se posso falar, com a FGV, de criar um centro de pesquisa do CMC com a FGV do Rio de Janeiro em ciência de dados, interdisciplinar.
Mas eu gostei bastante da sua ideia também, de ter na USP um instituto, um centro de inteligência artificial, ciência de dados e aprendizagem de máquina, que junte pessoas de várias áreas diferentes. O Gustavo estava até falando de uma iniciativa interessante lá em Nova York. Você ia comentar sobre ela, Gustavo? De contratação das pessoas lá na universidade? Eu estava comentando com o André quando a gente estava vindo para cá que nessa temporada que eu estou passando na Universidade de Nova York, estou presenciando algo que seria quase impossível de se fazer dentro das universidades brasileiras, que é contratar pessoas com perfis completamente diferentes para trabalhar no mesmo centro. Então, o Centro de Ciências de Dados, por exemplo, da Universidade de Nova York, contrata psicólogos, contrata pessoas da área de ciências sociais, pessoas ligadas à astrofísica, né? Com, obviamente, uma formação comum, onde essas pessoas estão usando ciência de dados para resolver os seus problemas, né, nas suas áreas específicas. Então, eu acho que, respondendo à primeira pergunta, a ciência de dados ela vem com uma força enorme na direção da multidisciplinaridade. Acho que como nunca veio antes, né? Obrigado, Gustavo. Vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer 2 perguntas ou 3 perguntas, daí vocês respondem da maneira como vocês quiserem, tá? Quem está perguntando aqui é Jonas, aqui da USP, doutorando. Ele pergunta para o Gustavo quais seriam os tipos de informação e de que forma podem ser coletadas que poderiam melhorar a dinâmica do algoritmo no sentido de aprimorar os instrumentos para a gestão da segurança pública numa cidade grande como São Paulo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é de um professor da Politécnica da USP, ele é professor Fausto Márcia. A primeira pergunta foi do Jonatas Mendonça. A segunda pergunta é do professor Fausto Márcia, que é da Escola Politécnica, sobre os aspectos sociais da inteligência artificial e machine learning, comentados pelo professor André. Penso que as transformações tecnológicas trazem mudanças e é natural o desaparecimento de profissões, de empregos e a criação de outros. Os exemplos relatados, tecido, automóveis, sem dúvida, criaram mais empregos. 2 pontos me chamam a atenção. A transição ao longo da consolidação de uma nova tecnologia, esse é o primeiro ponto. Nem todos têm a oportunidade de acompanhar essa evolução e ter acesso às competências necessárias para lidar com essas tecnologias. O segundo ponto é o conteúdo do trabalho das pessoas envolvidas com essas novas tecnologias. Um contra-exemplo foi a linha de montagem que fez surgir o trabalho mais alienado. Gostaria que vocês comentassem isso. Então, é uma pergunta para o Gustavo, uma para o André. Deixa eu ver o Leonardo. Tem a ver com o Luiz, que foi sem querer, tá? Só se eu estiver sendo instrumentalizado pelo meu tablet aqui, é possível. Tá? Será. A pergunta vem de Leonardo Alexandre Leite. Se você só usa dados do passado, está condenado a repeti-lo. É preciso se perguntar aonde você quer chegar em vez de se limitar a analisar de onde você vem. Se estivéssemos orgulhosos do nosso sistema, poderíamos querer usar esses dados para manter tudo igual, mas acredito que não é o caso. Então, é um comentário sobre a sua fala. São as perguntas por enquanto. Eu queria que vocês respondessem. Enquanto eles estão respondendo, eu queria abrir para o nosso fantástico e maravilhoso, elegante, inteligente e brilhante auditório. Tá? Bom, então, vou começar respondendo a pergunta do Jonatas. Um trabalho que a gente tem desenvolvido junto com o Núcleo de Estudo da Violência, aqui da Universidade de São Paulo, é tentar entender os padrões de crime na cidade de São Paulo em particular. E a gente notou, né, nesse trabalho que alguns itens da infraestrutura urbana impactam sobremaneira na dinâmica do crime e no padrão do crime. Então, por exemplo, regiões que têm a mesma característica socioeconômica, se você coloca um supermercado naquela região, você muda completamente o padrão de crime que está acontecendo ali. Então, fomos atrás de tentar encontrar toda a informação da infraestrutura urbana da cidade de São Paulo, ou seja, onde estão os supermercados, farmácia, igreja, escola. Essa informação, óbvio que existe, a prefeitura precisa dar o alvará de funcionamento para todos esses... Mas essa informação não é pública, né? Então, uma alternativa seria usar, talvez, os crawlers para baixar do Google, alguma coisa do tipo, mas tem muitas limitações para fazer isso. Então, esse é um exemplo do quão importante é tornar os dados da cidade públicos, os dados que são do governo,
eles têm que estar à disposição do povo, né? Então, esse é só mais um exemplo da importância disso. Obrigado, Gustavo. Professor André. Bom, o primeiro ponto foi em relação à transição de trabalhos. Eu acho que o primeiro aspecto é, você tem que ter um ensino básico de qualidade. É o ensino mais importante, é a base. E eu não consigo entender quando no Brasil, vários anos, a gente reclama da qualidade e não melhora a qualidade. O ensino básico dá a todo mundo a mesma oportunidade e dá a base para que você consiga passar de uma função para outra. É claro que também tem que ter alguns órgãos públicos que retreinem as pessoas, repreparem as pessoas para os novos trabalhos, inclusive de forma antecipada, de forma preventiva. O segundo problema era com relação o conteúdo do trabalho das pessoas. O trabalho ser repetitivo. Eu acho que a tecnologia tem que vir para quê? Para que os trabalhos sejam cada vez mais desafiadores e interessantes. E que as pessoas também tenham mais tempo para elas, mais tempo para a família, mais tempo para o lazer, mais tempo para os amigos. Então, a ideia de você automatizar algumas funções é justamente criar empregos novos, ou funções novas, onde as pessoas possam ter mais desafios e possam ter trabalho que, para mim, trabalho deve ser igual a um lazer, um divertimento. E tenham mais tempo livre também. Obrigado, professor Luiz. Então, sobre a questão de olhar o dado do passado, na verdade, o que é feito, a gente olha para um pedaço do dado do passado e tenta prever o dado que a gente conhece, para ver se a nossa predição faz sentido. Quando você tem um modelo validado, isso não te impede de usar isso para prever um dado que você não conhece, como a gente fez aqui prevendo 2020. Né? A gente prevê o número de crimes que vai acontecer em 2020. Então, eu acho que o aprendizado de máquina ele pode contribuir sim para olhar para o futuro. A gente olha no passado, aprende com o passado e prediz o futuro, e aí sim a gente pode ter uma intervenção e tomar uma decisão baseada nos dados. Então, eu acho que é essa a direção que a ciência de dados pode ajudar. E, além disso, quando a gente analisa o dado do passado, a gente pode entender melhor como que esses elementos estão interagindo, qual é a dinâmica, qual é o padrão que tem no dado, e aí entender não só fazer uma predição, não só querer prever o futuro, mas também entender por que as coisas estão acontecendo, qual que é a causa e o efeito, né, desses fatos que são revelados pelos dados. Então, eu não acho que olhar para o dado histórico é repetir o erro do passado, né? Na verdade, você vai aprender por que aconteceu o erro e aí tentar evitá-lo no futuro. Obrigado, professor Luiz. Vou passar a palavra para o auditório. Nós estamos aqui fazendo uma conversa bastante interessante com 3 professores da USP do campus São Carlos, do departamento do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, André Ponce de Leão de Carvalho, professor Luiz Gustavo Nonato, professor titular do mesmo instituto, e o professor Luiz Alves, que é físico e está fazendo um pós-doutorado no mesmo instituto. O professor André também é professor titular. Queria lembrar vocês, escrevam para iarresponde@usp.br, e vou passar a palavra para alguns colegas aqui do nosso auditório. Gostaria que vocês se apresentassem, o nome e de onde tá, por favor. Bom dia, eu sou o Henrique, sou formado em Engenharia, curso atualmente Ciências Sociais aqui na FEFELESH. Meu interesse é sobre o monitoramento de cidades, a ideia mais especificamente sobre história um pouco, e para o professor Gustavo. A ideia de você conseguir monitorar a cidade para ver se eventos regulamentados estão acontecendo ou não regulamentados, não abriria uma brecha para um estado de vigilância e a impossibilidade de um novo Tiradentes, por exemplo? De novo? Tiradentes. Bom, tem mais alguém do auditório que quer comentar, perguntar? Não? Não, tem lá. Guilherme, por favor, se apresenta. Desculpe, atropelei. Bom dia, sou Guilherme, sou da empresa ISA-CETEP, uma empresa de transmissão de energia elétrica, trabalho com inovação lá. Nós estamos, as empresas em geral e as empresas do setor elétrico estão passando por um processo de transformação digital, no qual a inteligência artificial surge como um grande interesse em pesquisa e desenvolvimento que nós estamos buscando.
E foi citado o caso da cidade de São Paulo, mas acho que uma realidade também das empresas, que é o custo de criar a infraestrutura de base de dados mínima para a gente conseguir aplicar tecnologias de inteligência artificial. Eu queria saber de vocês, da experiência, como que essa transição digital, a criação dessa base de dados, como tem sido lidado com as outras empresas, universidades mundo afora, que acho que esse é uma infraestrutura que tem que ser construída, que pode inviabilizar a aplicação de determinadas tecnologias, e acho que isso é uma realidade ainda mais no Brasil, que a gente ainda trabalha muitas vezes com planilhas escritas às mãos, como transformar essas informações em informações digitais que possam ser trabalhadas. E um outro das fronteiras tecnológicas que foram apresentadas, senti falta da parte de sensoriamento para aquisição de dados não estruturados, imagens, temperatura, infravermelho, que também é grande parte das informações do mundo da produção, que muitas vezes impede a gente também aquisitar dados estruturados para aplicar algoritmos de inteligência artificial. Tem mais uma? Tem uma para o Gustavo, professor Gustavo, tem outra para o professor André. Foi a primeira do Gustavo, depois o André. A minha é mais de cunho geral, na verdade. Os três eu acho que podem responder. Meu nome é Henrique, sou estudante de doutorado aqui no Instituto de Física e eu fiz graduação e mestrado lá em São Carlos, lá em Física Computacional. Bem, no sentido que vocês estavam falando da importância, então, que novos trabalhos vão surgir nessa área e que as pessoas deveriam começar a tomar consciência disso. E vocês falaram muito da parte de treinamento também, né? Eu queria saber as iniciativas dentro da universidade, talvez, no sentido de cursos na área de machine learning, aprendizagem de máquina, se tem surgido nas grades dos cursos alguma coisa nessa direção e se tem sido propostas novas emendas e novas coisas que se adaptem a isso, porque, como vocês têm mostrado, as coisas têm evoluído nesse sentido. E como que a universidade tem acompanhado isso? Vocês podem fazer algum comentário, talvez, sobre o ICMC, que seja uma causa mais pontual, né? Se puderem fazer algum comentário sobre isso. Começo com você. Professor Gustavo, por favor. Okay, então, agradeço muito sua colocação, porque ela vai de encontro imediato com uma das grandes questões da ciência de dados atuais, que é a questão ética, né? Como uma nova tecnologia, não só uma nova tecnologia, mas como uma nova ciência, né? Ela traz esses desafios todos, quer dizer, até onde a gente vai poder ir, né? Como é que a gente vai regular isso tudo, né? E uma vez que esses dados estejam públicos, como é que a gente, inclusive, protege, né, a privacidade das pessoas. Então, essa é uma questão que está sendo discutida no mundo todo, né? E as soluções existentes, elas não são boas, né? Então, em alguns lugares, todo órgão do governo tem que abrir os dados, inclusive os hospitais. Então, eles tentam anonimizar, por exemplo, o máximo possível as informações, mas se você cruzar aquela informação com mais uma ou duas, você sabe quem é a pessoa. Então, isso é um problema seríssimo e que precisa ser discutido e cuja solução estamos aqui precisando também dos cientistas sociais para colaborar nessa direção. E aí você pega dois, ele mata dois coelhos, porque ele é engenheiro também, certo? Pois é. O Guilherme também é engenheiro, ele não falou, mas é que ele está em transição. Tá. André, por favor. Bom, Guilherme, a primeira parte é o quê? Montar um conjunto de dados. Certo? A primeira coisa é entender o problema ou os problemas que a empresa quer resolver. Porque isso vai definir que dados vão ser coletados e como eles vão ser armazenados. Depois de armazenar os dados, claro, vão ter várias interações. Você pode extrair características diferentes, o pseudo dado desses dados, pode selecionar alguns dados. Mas a primeira coisa é entender os problemas. Tá? Outra coisa é tentar automatizar o máximo possível a coleta dos dados, para evitar, por exemplo, falhas humanas na hora da coleta dos dados, que podem ocorrer sem querer ou até de má fé também. E procurar validar os dados com situações conhecidas da empresa. E criar uma curadoria dos dados. Porque se os dados forem ruins, você não consegue fazer mais, como o modelo sai ruim. Ou seja, entra lixo, sai lixo. A segunda parte, o Gustavo vai responder. Uma outra coisa muito interessante é que o custo realmente pode ser muito alto de você coletar os dados de forma apropriada. E um desafio hoje que as pessoas vêm enfrentando é como coletar a informação que você precisa de maneira indireta. Então, você pode ter um sensor muito caro, por exemplo, para medir um determinado tipo de fenômeno, mas tem um outro sensor muito barato, que se você utilizá-lo, você consegue inferir aquele fenômeno de maneira implícita. Então, esse é um grande desafio, na verdade. Passa novamente a ser um problema de engenharia. Quer dizer, como é que eu posso usar os sensores baratos para extrair a informação
que me interessa. Então, esse também é um caminho que as pessoas têm investido bastante esforço. Só fazer um comentário. Saiu uma matéria ontem no Financial Times exatamente sobre essa questão, porque eles faziam um apanhado do estado da arte na área de carros sem motorista, o carro autônomo, e mostrava como a questão dos sensores é uma questão, além dos algoritmos, tal, mas a questão dos sensores era altamente relevante, então o investimento era maciço para que ele se tornasse cada vez mais sofisticado. Tal. E daí mostraram o nome de um hacker que tem uma garagem, para brincar, né, uma garagem na Califórnia, e ele estava fazendo, ele colocou na rua um carro sem motorista, convidou o repórter do Financial Times exatamente para falar assim, não, anda. E o cara andava, ele falou assim, isso aqui eu construí na minha casa, era um Corolla, um Toyota, ele construiu na casa dele com sensores os mais simples, porque, na verdade, ele conseguiu montar um sistema de previsão muito mais sofisticado. Ele disse o seguinte, fiz isso sozinho. Na verdade, o hacker é conhecido, acho que de todo mundo, foi o primeiro que quebrou o sistema da Apple com o iPhone, quando ele permitiu que se pudesse usar o iPhone para qualquer operador, e não apenas para aquelas que a Apple tinha feito o acordo. Eu me esqueci o nome deles, é um nome com H qualquer, então eu esqueci o nome dele. Vocês encontram isso na imprensa, se vocês procurarem. Então, isso aí é um dado muito importante, e tem um peso enorme para o Brasil, porque nós não temos quase nada na área de desenvolvimento de sensores. Eu sei, fiquei 4 anos na FINEP, não teve um pedido da indústria brasileira para entrar na crise. Na verdade, para não falar que não teve um de uma empresa dessas que acende luz e apaga a luz, certo? Um sensor que, inclusive, eu substituo o sensor, porque é só apagar e acender, não tem nenhum problema. Entendeu? Então, nós temos uma dificuldade muito grande e nós podemos dar um salto, essa é a beleza da tecnologia, nós podemos dar um salto ao concentrar esforços na inteligência, onde que a gente precisa concentrar. Desculpe o comentário, alguém quer mais falar aqui da... Tem uma pergunta ainda desculpe. Da educação. Desculpe. Bom, no ano passado, no mundo, o Brasil não tem nenhum. Tinha 40 cursos no final do ano em ciências e dados, graduação. 2 semanas atrás já tinha 140. A gente, na USP, a gente tem um mestrado profissional que serve turmas de acordo com a demanda do mercado. Por 3 anos, a turma foi em ciências e dados, mestrado profissional. Nós temos uma ênfase que é compartilhada por vários cursos da nossa unidade. Matemática aplicada, matemática, estatística, engenharia de computação, ciência da computação em ciências e dados. E estamos estamos propondo um curso de ciências e dados de graduação, mas não sei se é quanto tempo vai durar para a USP aprovar esse curso. Certo? Juntando gente da estatística, da matemática aplicada e da computação. Obrigado, professor André. Tem mais algum colega da... Por favor, se apresenta, por favor. Meu nome é Gustavo, eu sou mestre em Sociologia e fui chefe de gabinete do prefeito Haddad aqui na Prefeitura e coordenei a iniciativa de governo aberto. Acho que 2 questões para colocar para vocês rapidinho. A primeira, poder público talvez seja o grande produtor de dados, né? Acho que o exemplo de vocês é muito bom. Mas até 2 anos atrás, a Prefeitura de São Paulo mediu o trânsito espalhando agentes, 30, 40 agentes pelos prédios mais altos e fazer a contagem. Ou seja, a qualidade do dado que ele produz é péssima, né? Então, como preparar o poder público, como treinar o agente público, né, com essa preocupação. E a segunda, como vocês avaliam o impacto do uso das máquinas, né, na democracia? Acho que o professor Glauco falou aqui da Cambridge Analytica, é um exemplo de como nefasto do impacto que isso pode ter na democracia. Mas podem ter impactos muito interessantes também, por exemplo, na cidade de Madrid, eles têm tomado muitas decisões usando votação digital e disponibilizando para a população ferramentas de planejamento urbano. Como é que vocês avaliam essas 2 questões? Vou passar para o Gustavo. Antes de passar, tem mais alguém que quer fazer pergunta? Eu estou querendo juntar, porque senão o tempo não dá, certo? Você quer fazer, então, por favor? Desculpe, Gustavo. Não, sem problemas. Bom dia. Mário, eu trabalho também na ISA-CETEP, junto até com o Guilherme na área de inovação, na estratégia. Era mais uma colocação sobre o uso, né, de sensores para uma coisa, usando para outra, né?
E eu vou falar um caso assim, real, né, que aconteceu. Por exemplo, precisaria medir distância de um equipamento móvel e com alta precisão. Isso há alguns anos atrás. E, pô, vamos usar sensor para isso, sensor para aquilo. Bom, está muito próximo, vou ter que mexer no pulso, né? Tipo um radar, né? Um sonar. Pô, mas está ficando complicado, a frequência está aumentando, né? Então, uma solução adotada na época foi uma totalmente fora do padrão. O sensor tem uma curva, né, de eficiência, né? Eu mudando a polarização, deixando ele menos eficiente, se ainda consigo ter um retorno, é porque está mais próximo. Então, quer dizer, o mesmo sensor, não precisou alterar frequências, etc. Foi até mais simples de ser usado, né? Então, acho que o que pega muito hoje também é o uso de uma coisa, né, com visões diferentes. Isso faz parte até da multidisciplinaridade, né, de equipes, né? Então, isso aí é um negócio a ser bem trabalhado também, né? Sim, muito bem colocado. Vai lá, Gustavo, por favor. Então, a primeira questão é que, realmente, no Brasil, hoje, o poder público é quem gera os dados, né? Então, na verdade, eu acho que isso vai ser uma tendência sempre, porque, como antigamente o poder público deveria garantir educação, transporte, né? Vai abrir mais um item que é fornecer os dados, né? Então, eu acho que isso é papel do poder público e deveria ser cada vez mais. Com relação ao uso das máquinas, né, na vida do... Essa é uma questão dificílima, né, para eu responder assim, de bate-pronto, né? Como tudo pode ser usado para o bem e para o mal, né? Então, nós estamos aqui para puxá-la para o bem. Espero que poucos puxem para o mal, né? É isso. E talvez uma alternativa também é você ter cada vez mais transparência e ter uma regulação, né, para punir, porque o que fizeram lá com a Cambridge Analytica é um crime. Então, tem que ter leis que punam essas coisas. As pessoas verem que não vale a pena fazer isso, né, que vai ser punido de alguma forma. E monitorar também alguns casos, mas tudo tem que ser transparente, nada escondido de ninguém. Você quer fazer um comentário, Luiz? Um comentário sobre uma pesquisa recente que o pessoal lá nos Estados Unidos usava um software chamado Compass para fazer a predição de reincidência de crimes. E aí eles verificaram, então, que tinha um viés para negros. Então, isso realmente é exatamente um problema de ética em ciência de dados. Então, acho que é papel nosso também estar preocupado com... Se você tem 95% de eficiência para predizer um resultado, aquele 5% está prejudicando alguém. Se aquele 5% está prejudicando alguém, você tem que preocupar com aquele 5% para entender ali se você está discriminando ainda mais, né, as minorias. O Luiz, aproveita e fica com o sorvetinho aí. Eu adoro pegar no pé de engenheiro, e você é físico, então a pergunta é assim, eu entendi a sua resposta a eles sobre o viés, mas você apresentou um dado lá em que você diz o seguinte, eu não tenho como concluir a causalidade, a relação de causalidade, que, na verdade, nada mais é do que um problema histórico da macroeconomia, por exemplo, né? Eu cansei de fazer trabalhos para saber quem que exportava, se era a empresa inovadora que exportava mais ou se era aquela que exportava mais que era mais inovadora. E você, depende da metodologia que você usa, você não tem saída mesmo disso. Em geral, os modelos macroeconômicos não conseguem, eles são impotentes para definir as condições de causalidade, certo? De origem ou de hierarquia das questões. Mas você apresentou os dados e disse que, apesar de eles não terem essa relação de causalidade, você havia notado que a população de desempregados e analfabetos estavam muito ligadas à questão da violência, sem saber o que um causava o outro. Isso. A pergunta se você puser um branco de olho azul lá, vai dar o que exatamente? Porque encontrar relação de causalidade, desde que inventaram a dialética e a cola Pritty, certo? Tudo está ligado no universo, certo? Então, a pergunta é saber o que você está buscando, certo? Se você colocar lá pobre, se você procurar pobre e violência, vai ter a mesma questão. Se você colocar só negro, vai ter a mesma questão. Então, exatamente o que você está procurando entender, você percebe? Eu estou dizendo isso porque essa é a decisão primeira que orienta os algoritmos, orienta a maneira como vocês trabalham.
Essa é a questão chave, eu acho, porque depois os dados são meio corrompidos, os dados não são tão precisos, e o algoritmo já está pronto, e você está olhando o passado para dizer o futuro, bom, qual é a margem de erro que você tem? Essa pergunta só para te encher. Tá? Esse ponto é bem delicado, né? Essa questão de achar causalidade no dado, eu acho que aí é que a interdisciplinaridade pode ajudar, que é você discutir aí com sociólogos, economistas e tentar entender quais que são os mecanismos que estão gerando aquele padrão, né? Enquanto você, com uma análise de machine learning, você consegue predizer e consegue identificar as variáveis importantes, entender por que essas variáveis são ligadas, aí eu acho que foge da minha formação. E eu acho que é aí que entra o papel da multidisciplinaridade, essa discussão aí para tentar entender, então, esses resultados. E aí sim que eu acho que, na verdade, que começa a pesquisa, né? É você ter esse mote ali do resultado do machine learning e então tentar compreender isso num contexto mais amplo, né? Por que o desemprego está ligado aos níveis de homicídio? Por que o analfabetismo está ligado aos níveis de homicídio? Qual que é a relação entre essas três variáveis? Por que com essas duas variáveis eu consigo ter 75% de acerto? Será que uma variável que está causando a outra, ou tem algum outro fator que a gente não está vendo que está causando as três? Então, isso é uma coisa que o dado não fornece e que eu acho que a análise de dados vai poder te dar aí perguntas que devem ser respondidas. Eu acho que uma pesquisa interessante, ela não deve só fornecer respostas, ela deve fornecer perguntas para que a gente possa ir mais a fundo na investigação. Você tem que lembrar que o Picasso, o grande pintor, já falou que computador era um bicho muito inútil porque só sabia responder, não sabia perguntar. Então, deixa eu fazer uma... Aqui tem mais alguém? Eu estou querendo fazer a última rodada, tem uma pergunta ali, internauta aqui. Eu queria saber se tem mais alguém do nosso plenário. Tem mais um. Então, você faz a pergunta, eu leio a pergunta aqui, vocês respondem e a gente caminha para o fim. Pode ser? Não vale levantar a mão na última hora, senão confunde o mediador, tá? Tá, agradeço aí a vocês terem vindo e fazerem uma palestra tão bacana. O professor Glauco pela organização. Eu sou Roberto Hirata, lá do USP. A pergunta para vocês é a seguinte: a gente está vendo aí uma grande quantidade de pessoas interessadas no assunto e a gente já viu isso acontecer com outros assuntos. Qual que vocês acham que vai ser o impacto negativo para a universidade desse grande afluxo, né, de pessoas vindo atrás da gente e da gente talvez de repente dando tanta importância para esse assunto individualmente? Deixa eu aproveitar e pegar, além do professor Hirata, que é do Instituto de Matemática, queria pegar a pergunta da Laura Parente, que é técnica em planejamento e gestão da Secretaria do Estado de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: falou-se muito sobre a importância das decisões políticas e políticas públicas, que elas teriam que ser baseadas em evidência. E também se falou que o governo precisa trabalhar com dados mais elaborados, estruturados. No entanto, diz ela, a administração pública que nós temos é composta por pessoas que foram recrutadas e selecionadas com outros pressupostos. Que perfil e que competências vocês imaginam que os servidores públicos precisam ter para poder atuar nessas bases novas? Alguma ideia de como desenvolver essas competências entre os servidores que já estão na administração pública? Então, são duas questões, depois eu vou encerrar, tá bom? Então, se vocês quiserem, se quiser começar, Luiz, pode começar. Não tem nenhum problema. Pode começar isso. Pode começar. Bom, eu vou responder um pouco a pergunta do professor Hirata, porque eu tenho pensado muito nisso. A formação que a gente dá para os nossos alunos, se ela está adequada ou não a esse contexto, e o que deveria ser feito. Olha, a
a minha sensação, olhando tudo o que está acontecendo no mundo, é que ciência de dados não é algo passageiro, né? A sensação que eu tenho é que isso vai se implantar, de fato, como uma nova vertente da ciência. Coisas novas vão surgir, novos algoritmos, como, por exemplo, Deep Learning foi motivado basicamente por essa questão dos dados. Eu acho que muita coisa vai vir em cima disso nos próximos anos. E o desafio que se coloca é que, hoje em dia, um estudante de ciências sociais, um estudante de psicologia e até mesmo estudante de matemática pura, né, ele não deveria ficar completamente ignorante a isso que está acontecendo, porque isso vai certamente impactar na carreira dele no futuro, porque as coisas vão convergir na direção de ter sempre evidências, né, a partir de dados. Então, como que a gente consegue, da melhor maneira possível, levar esses conceitos matemáticos e computacionais para outras áreas, de modo que essas pessoas também consigam usar essas ferramentas para criar novos mecanismos de conhecimento, né? Então, esse é um grande desafio, né, Hirata? Como fazer isso, eu acho que vai depender muito da gente também. Bom, com relação à capacitação das pessoas para tomar decisão baseada em evidência, no ano passado, o TCU chamou 5 pesquisadores de inteligência artificial do Brasil inteiro para ter uma reunião com o TCU, o Ministério Público, para tentar capacitar as pessoas, o Ministério Público, o TCU e outros órgãos públicos também, para tomar decisão baseada em evidência usando ciência e dados. O INCSA, que é esse órgão, que é um órgão sem fins lucrativos, que trabalha para incentivar a tomar decisão baseada em evidência, já fez capacitação de cientistas e servidores públicos na Argentina, no Chile, e quer fazer no Brasil também. Então, eu já estou em contato com a FAPESP, com o CAPES, com a Academia Brasileira de Ciência, para tentar fazer uma iniciativa organizada, para tentar ter algumas capacitações aqui no Brasil, para formar gente, principalmente funcionário público e pesquisador. Eu queria agradecer bastante a presença de vocês três, os três professores da USP, o professor Luiz, o professor Gustavo, o professor André, da USP de São Carlos, que mexe na área de ciência de dados, de computação, de matemática. Queria agradecer a todos vocês. Tivemos casa cheia hoje, e certamente os nossos números de internautas hoje devem superar a média da gente. Super obrigado. Isso é uma amostra muito significativa da importância do tema que vocês estão trabalhando. Vocês estão mexendo com aquilo que está na fronteira, e isso é chave para a universidade, para o país, para todo mundo. Queria só fazer um comentário final. Eu estou tentando, com alguns professores de várias áreas, nós estamos estamos avançando num projeto grande sobre impactos da inteligência artificial, impactos sociais da inteligência artificial. Fizemos um acordo com o INCOR para ver desde a questão das mudanças no trabalho, né, a maneira como as atividades estão modificando quando você introduz tecnologias desse tipo. Temos um acordo com o Albert Einstein na mesma direção, então é um projeto bastante significativo. No INCOR é o professor Krieger, que foi pró-reitor de pesquisa aqui da USP, que está envolvido diretamente no projeto. Na área de mercado de trabalho e de características do trabalho, o professor Álvaro Comim, da Sociologia aqui da USP. No Albert Einstein é o diretor de pesquisa, o professor Vicente Riso. E temos é bom que vocês saibam, apesar de a gente ter conversado com vários colegas, tem uma dificuldade grande de trazer gente da área de computação, de ciência da computação, para se juntar ao projeto. Vocês já estão, inclusive, convidados, entende? Né? Para vocês terem uma ideia, conversei com o Eduardo Giacomazzi, que está ali, que é um pesquisador na área de biotecnologia, está na comissão da Fiesp e no Conselho de Ciência e Tecnologia do HC. Nós estamos tentando fazer contato com um grupo holandês, para vocês terem uma ideia, que mexe com inteligência artificial, com previsão, predictibilidade, essas coisas, alguns desses elementos que vocês levantaram, para incorporá-los à nossa pesquisa. A mesma coisa estou procurando com o MIT para trazer gente. Eu gostaria muito que tivesse gente das terras que habitamos, entende? Né? E não apenas holandeses, bonitos, loiros, de olho azul, em geral, são altos, né?
elegantes. A mesma coisa no MIT, né? Mas seria muito importante que nós tivéssemos gente aqui envolvida no trabalho. Em princípio, é um projeto temático, mas ele tem muito interesse da própria indústria. Nós estamos conversando com ele. Então, nós queríamos fazer alguma coisa mista, por isso que está demorando um pouco a colocar de pé, porque cada um que entra novo é um mundo inteiro que você tem que reordenar o próprio projeto. O projeto vai ser coordenado por mim, que eu entendo praticamente nada desse mundo de machine learning, de algoritmos, como vocês entendem, mas se a gente não se somar, vai ser uma dificuldade muito grande para todo mundo. Não é só a USP vai ficar para trás, o país. Veja, da Theresa May, no Reino Unido, que definiu como prioridade, o Obama definiu como prioridade, e o Trump está tentando desconversar, certo? Mas os americanos, até agora, têm como prioridade a inteligência artificial e têm, de fato, as empresas mais avançadas que dominam mais isso, mais do que qualquer outro país, né? Vem lá do Silicon Valley, desde Uber, Apple, todas aquelas que vocês conhecem, Google, Facebook, todas elas estão muito avançadas nessa fase. Inclusive algumas empresas britânicas, como no caso o Deep Learning, que foi comprado pela Google, que nasceu lá na Inglaterra. Vários chefes de Estado, a China tem um programa para ser, como política de Estado, para ser a dominante até 2030 na área de inteligência artificial. O Putin disse a mesma coisa da Rússia. Aliás, acho que foi o Luiz que deu como exemplo a questão ou foi o Gustavo, para contratar funcionários, você está usando machine learning. Tem uma empresa russa, pequena empresa, que está ficando grande rapidamente, chama Veritas, ela tem grandes empresas já estão contratando, ela consegue fazer 50 mil seleções por dia. Ela analisa os currículos, analisa as cartas de recomendação, analisa a missão da empresa e o perfil da empresa e consegue oferecer por um preço absolutamente insignificante 4 ou 5 perfis, depende da sua demanda, para as empresas poderem contratar. Uma grande empresa como a IKEA, né, que é a empresa de móveis, tipo Tokstok aqui no Brasil, já está utilizando esse sistema e essas coisas explodem, né? Também tem. Então, você tem processos invadindo praticamente todas as áreas. As consequências ainda a gente não sabe direito o que vai acontecer. Mas quando um sistema faz 50 mil seleções por dia, vocês podem imaginar o impacto estimado na IKEA é de 40% de redução do corpo na área de recursos humanos, na área de pessoal. 40% porque eles contrataram os serviços de uma empresa. Eu não estou falando de outros processos de automação que a IKEA pode fazer. Só na área de seleção, a IKEA é uma empresa gigante, uma empresa sueca, vocês sabem, é uma empresa gigante. Então, só estou dando uma noção, porque tem a ver com a discussão do mercado de trabalho, da maneira como os empregos são tirados ou não são, uma parte deles, o que está mudando, o que não está. Então, eu queria agradecer a presença mais uma vez de todos, anunciar para vocês o nosso próximo debate, será dia 14 de maio, Luiz Roberto Cury, presidente da Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação, ele vai falar sobre a reforma do ensino na engenharia, que tem muito a ver com essa discussão. E no dia 22 de maio, nós teremos a presença aqui do secretário de Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Comunicações, o Álvaro Prata, que é professor da Federal de São Carlos. Então, segunda-feira, dia 14/5, Luiz Roberto Cury, às 10 horas da manhã, aqui nesse local. E no dia 22, na semana seguinte, 22 de maio, terça-feira, às 10 horas da manhã, com o Álvaro Prata, nós vamos discutir a regulação que também tem a ver. O Brasil acaba de aprovar uma regulação que não tem nenhum item, relacionado com inteligência artificial, ou chame vocês como quiserem. Mais uma vez, super obrigado pela presença. Hoje tivemos casa cheia, apareçam sempre. O café não é bom, mas é de graça. Então, a gente conversa com vocês no dia 14 com o Luiz Roberto Cury sobre a reforma do ensino de engenharia. Muito obrigado a todos vocês, obrigado mais uma vez aos nossos convidados.